Vida em França. Na rubrica Vida em França estamos à conversa com o produtor português Paulo Branco, nesta semana que fica marcada pela morte do realizador franco-suíço Jean-Luc Godard. Jusqu'où puis-je aller dans le cinéma ou jusqu'où le cinéma peut m'accepter. Jean-Luc Godard, o realizador franco-suíço, morreu esta semana aos 91 anos. Com mais de 100 filmes em 60 anos de carreira, Jean-Luc Godard, gigante, provocador e prolífico criador de cinema, foi um dos principais nomes da Nouvelle Vague. O cinema de Godard caracterizava-se pela mobilidade da câmara, pelos demorados planos sequências, pela montagem descontínua, pela improvisação e pela tentativa de carregar cada imagem com valores e informações contraditórios. O produtor português Paulo Branco afirma que Jean-Luc Godard deixa um enorme legado no mundo da sétima arte. O Jean-Luc Godard é uma pessoa a quem nós todos devemos tudo. Todos os cineastas, todos os produtores, todas as pessoas que trabalham em cinema, lhe devemos tudo. Foi ele que, no princípio dos anos 60, nos abriu as portas e que explicou como o cinema não tem limites. Ele, um dos grandes animadores do cinema clássico e do cinema de Hollywood, foi ele que nos permitiu transformarmos, de uma certa maneira, abrir-nos as portas para novas linguagens, novos riscos na maneira de produzir, na maneira de realizar. Em tudo, na nossa visão. Tu é absolutamente fundamental na história do cinema e uma personagem única. Toi aussi, dis-moi quelque chose de gentil. Mais moi aussi, je ne sais pas. O cinema caracterizava-se pela mobilidade da câmara, pelos demorados planos, sequências, pela montagem descontínua, também pela improvisação e pela tentativa de carregar cada imagem com valores e informações contraditórias. Sim, e sobretudo um olhar que para ele é um olhar ético, um olhar em que o cinema para ele é uma questão de moral, como para toda essa geração, e que nos obriga, de uma certa maneira, à responsabilidade de quando os realizadores filmam, como filmam e o que filmam, e que isso não é impune. É uma das coisas que é essenciais no cinema moderno e é isso que distingue, se quiser, os grandes filmes dos filmes quase obscenos, como se pode dizer, mesmo se não tenham cenas obscenas, o olhar deles é obsceno e é isso que nos condiciona também como cinéfilos, é isso que nos faz-nos ver no cinema como uma verdadeira arte e com a mesma exigência, a mesma atenção que temos com as outras artes. Não é? E é isso que foi absolutamente essencial no legado dele e que nós todos, de uma certa maneira, aproveitamos. Nous devons, en littérature et en art, mener la lutte sur deux fronts. Ele rompeu com todas as regras, até então invioláveis. Qual é que foi o impacto dessas mudanças no mundo da sétima arte? Foi imenso, ainda agora é. E também, ao mesmo tempo que ele fez isso, também nos, de uma certa maneira, chamou-nos a atenção para a grandiosidade do cinema clássico, do cinema de Hollywood e dos grandes filmes que também, de grandes cineastas que também ele admirava. E que, de uma certa maneira, que o inspirou a ele e que fez que, a partir daí, ele refletisse e tivesse aquele poder de invenção que tem. É um pouco como o James Joyce trouxe à literatura com o Ulisses, um pouco a mesma coisa. A relação que o Jean-Luc tinha com o cinema era essa admiração, mas também o trair, de uma certa aspas, no bom sentido, todo o legado que ele tinha recebido. E é isso que, a partir de agora, nós, neste momento também, haverá cineastas que mais tarde ou mais cedo também trairão, entre aspas, o legado do Jean-Luc, de maneira que o cinema prossiga a sua trajetória, surpreendendo-nos sempre. Moi, je trouve ça trop compliqué. Godard foi um dos criadores da Nouvelle Vague. Que filmes é que mais o marcaram nesta fase? Eu conheço praticamente a obra toda dele, como sabe. Tive a sorte de o conhecer pessoalmente em 77 e a partir daí ter uma relação com ele até há muito pouco tempo. Quer dizer, não podia dizer que fosse um amigo íntimo de maneira nenhuma, mas acho que havia da minha parte um respeito enorme, uma admiração e da parte dele também pelo meu trabalho. Quer dizer, porque eu sabia que ele havia muitos filmes que eu tinha produzido, que tinha visto e permitia de vez em quando diálogos, logicamente mais monólogos que diálogos, porque eu estaria mais lá para aprender do que para ensinar o que é que fosse. Tive essa sorte. Qualquer filme deles é um filme que me surpreende. Qualquer filme dele eu encontro algo que me traz algo novo na minha vivência, não só como pessoa, mas também como cinéfilo. É difícil para mim, então, logicamente, o primeiro filme, quando aparece, o Abu de Souffle,
É assim uma espécie de reviravolta completa naquilo que estávamos habituados a ver. Mas a partir daí também qualquer outro filme, e ele também, no próprio cinema dele, fez grandes rupturas, mas sempre qualquer filme dele é, para mim, uma fonte inesgotável de aprendizagem, de uma certa forma. Qu'est-ce que c'est faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est faire? C'est pas quoi faire. Non, j'écris. Após o movimento estudantil de maio de 68, Godard cria com Jean-Pierre Gorin o grupo de cinema Dziga Vertov, em homenagem ao cineasta russo de vanguarda, e virou-se para o cinema político. Pode dizer-se que era um realizador que estava em permanente revolução, um militante? Não, ele era uma pessoa que era um cidadão do mundo. Portanto, era uma pessoa que sentia o que se passava no mundo, sentia o que é que o mundo também teria que ser, quer dizer, refletido naquilo que se filmava e como se filmava, como teria que passar por momentos de rupturas grandes, como foi todo esse momento. Eu, por acaso, em 77, quando o vi, foi para lhe pedir autorização para passar esses filmes todos desse período, que ele tinha praticamente deixado de passar, ou que não dava autorização, e que deu-me, e fiz isso no Action République, em novembro de 77. São períodos em que, de uma certa maneira, ele se confunde com o coletivo, mas não verdadeiramente, porque o que lá está é dele. Ele deixava-se sentir, também deixava-se muitas vezes ser contestado no interior dos próprios filmes, mas sempre ele deixou momentos inolvidáveis, mesmo nesses filmes. São filmes, pode-se dizer, mais de ruptura e mais datados no tempo, mas que ainda agora impressionam para quem os vê. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te regarde. Era uma figura muito controversa, adorado e detestado. Aliás, esta dicotomia era um dos traços da personalidade de Godard. Era sobretudo uma pessoa que era coerente consigo próprio e era uma pessoa com em termos artísticos, uma enorme inteligência. Essas pessoas não é uma questão de gostarem ou não de serem adulados ou detestados, não é isso. Têm o seu trabalho, têm o seu percurso. Por vezes há pessoas que deixam de lhes interessar ou pessoas ao contrário que ele reencontra muitos anos depois. Portanto, são percursos muito especiais. E não haver esta mediocridade que muitas vezes existe nas relações entre as pessoas, porque há demasiado definido e demasiadas coisas escondidas, e isso ele não aceitava. Há alguma deixa de um filme de Godard que lhe tenha ficado na cabeça e que queira partilhar connosco? Não. Ainda por cima, quase praticamente todas as deixas de Godard, ele foi buscá-las a outros. A maior parte deles a grandes livros. E, portanto, eu, ao dissesse agora uma deixa do Godard, estava não só a citar o Godard, mas alguém que o próprio Godard cita. Nisso ele era um gênio absoluto. Tu les aimes, mes genoux aussi. Oui, j'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses. Aussi. Et mon visage. Aussi. Tout. Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles. Oui, tout. É o ponto final nesta rubrica Vida em França. Nós, já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi, Paul.